Fala pessoal, tudo bem? Thiago aqui do Seja um Holder. Então hoje vamos continuar aí com a série Holder Analisa, trazendo aí mais um fundo imobiliário. Mas vai ser um pouquinho diferente, aqui a gente normalmente entra ali num site de análise de fundos imobiliários. Hoje a gente vai olhar aí a partir da própria gestora de investimentos, ver quais fundos tem, enfim, procurar as informações de uma outra forma e que não seja só lá no site de análise. Então hoje a gente vai ver um pouquinho aqui sobre HSI, né, Hemisfério Sul Investimentos, que ela é uma gestora. Então, olhando aqui o site, a gente vai conseguir ver várias informações, onde eu posso tentar entender mais sobre essa gestora, né? Dos pontos principais quando a gente analisa fundos imobiliários é entender como é que é a gestora, como é que é a administradora do fundo imobiliário, se é uma empresa aí que tem bastante renome no mercado, que sabe administrar bem os fundos imobiliários, os ativos, porque é isso que vai trazer retorno aí para os cotistas, para quem estiver investindo realmente nesses fundos, vai estar muito por trás aí dessas instituições. Então vai ter várias informações, se a gente for olhar aqui de um modo rápido, né? A HCI ela é uma gestora de investimentos focado nos segmentos imobiliários e de crédito estruturado. Possui um extenso portfólio de ativos em território brasileiro, construído através de retornos consistentes e foco na geração de valor. No segmento de real estate, né, já atuamos nas áreas de edifícios corporativos, galpões logísticos, shoppings, hotéis, edifícios residenciais, loteamentos e self-storage. Então a gente pode ver aí que tem uma experiência bem grande em diversos setores aí de ativos imobiliários. Isso acaba sendo importante. E aqui diz o que? Ao longo da nossa história, captamos 5,3 bilhões de dólares de investidores institucionais estrangeiros e atualmente contamos com cerca de 2,3 bilhões sob gestão, 2,3 bilhões de dólares. Né? Então, isso acaba mostrando bastante aí sobre sobre a HCI. Aqui a gente é interessante também, né? Daqui a pouco eu quero ir mais a fundo, CEO, CFO aqui, né? Pessoal de estratégia, corporativo, consigo analisar quando a gente vai mais para aquele lado de analisar um dos pontos dos fundos imobiliários, que é analisar gestores, administradores, tá? Então aqui eu posso vir aqui, por exemplo, e ver também os fundos que essa gestora acaba aí gerindo, né? Então a gente pode ver que tem mais de um fundo, né? A gente viu que eles trabalham em diversos segmentos. Então, por exemplo, HSML11, HSAF11, HSLG11, né? E aqui tem mais um fundo ali também, o HSRE11. Então, tem uma gama grande aí de fundos, tem uma experiência, então administra mais de um fundo. Isso é interessante, tem sempre a referência aqui, né? HS de HSI. Então, a gente consegue analisar e ver, pode estudar aí cada um desses fundos. Vou dar uma olhada aqui num deles, então no HSLG, né? Então HSI Logística, Fundo de Investimento Imobiliário. Então a gente já dá a entender aí, né, que é um fundo de logística. Dentro aqui da página do fundo, várias informações. Então a gente pode ver que o site de análise de fundos imobiliários, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele vai vir aqui, vai analisar e vai trazer todos esses dados para nós, né? Então, de uma forma às vezes mais resumida, mas cabe a nós também dar uma analisada aí a fundo, olhar esses investimentos aí, olhar essas informações mais a fundo dentro do próprio site e tentar cada vez mais buscar informações. Então aqui vai poder ver aqui, ó, sobre a gestora, sobre o fundo, visão geral, vantagens competitivas, portfólio, né? Tudo isso acaba tendo também lá no relatório, mas aqui a gente pode ver aí mais aprofundada, demonstrações financeiras, informações do fundo. Então aquele mesmo relatório que a gente pega lá no Fundos Explorer, por exemplo, no Fundos Explorer lá, eu posso ver aqui através do site, né? E consigo às vezes até ter um histórico muito maior aí dos relatórios, ver evolução. Então, por exemplo, aqui a gente vai pegar o último relatório disponível aqui de abril. Eu já abri ele aqui para a gente dar uma olhada, tá? Então aqui a gente vai ter justamente aí os dados do fundo. Então vamos ver aqui, ó, objetivo e política de investimento. O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento logístico, através de aquisição,
para posterior locação, arrendamento e exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados. Então a gente pode ver que realmente aqui o objetivo do fundo é do setor do segmento de logística, a gestora então a própria HSI, né, a administradora Trust DTVM, e aqui em relação às taxas, taxa de administração de 0,85 ao ano sobre o valor de mercado, né, do fundo, então uma taxa relativamente baixa, e também tem uma taxa de performance de 20%, o que excedeu o benchmark, que é IPCA 6,5%. Né? Então, o fundo tendo uma rentabilidade superior a esse benchmark que ele analisa, ele também vai ter aí um retorno um pouco maior, que é de 20% sobre o que exceder essa rentabilidade. Então a gente pode ver que aqui a gente consegue encontrar todas aquelas informações que estão contidas lá no site de análise. Valor de mercado, né? Então aqui na casa de bilhão, né? Então isso é importante, a gente olha muito isso, né? Então fundos que têm um grande patrimônio, isso traz segurança. Quando a gente vai ver aqui a última distribuição de cota de dividendos foi de 0,73 centavos por cota, número de cotistas 26.417, quantidade de cotas a gente também pode analisar. Alguns destaques, então, 100% dos ativos a um raio de 30 km da capital, então isso é legal, né? Então são ativos que eles são bem localizados, eles estão próximo das capitais, onde tem um grande fluxo de logístico. Então isso faz com que grandes empresas queiram esses ativos aí, queiram fazer a alocação disso, porque já tem uma boa distribuição, já tem uma densidade geográfica ali maior, né? Consequentemente vai ter uma necessidade, uma demanda de logística maior e muito perto, né? Isso vai fazer com que o custo de logística ele seja reduzido. Controle do FII, 100% de todos os ativos, né? Então ele tem o controle de todos os ativos, 100% desses ativos, então isso é bom também, acaba tendo essa autonomia em relação aos ativos, e uma vacância de 0%, né? Então todos os imóveis aí eles estão sendo locados e também toda a área desses imóveis também acaba tendo essa locação, e isso faz com que ele esteja trazendo mais retorno, né? Ele consiga ter locação de todo o espaço. E área de engenharia dedicada aos ativos, então isso é legal também, né? Tem uma área específica para isso, cuidando disso. Isso vai fazer com que se otimize a questão de retorno e também reduza aí custos daqui um pouco desnecessários em relação a isso. Vai ter um comentário aqui do gestor, algumas coisas aí falando sobre o fundo, isso é importante de a gente analisar. Rendimento dos dividendos e projeções, isso aqui a gente analisa aqui, claro, está um histórico um pouquinho menor, mas a gente sempre procura essa consistência nos dividendos, isso é importante, isso mostra a administração do fundo também, né? Uma projeção também que se mantém constante, então isso a gente pode analisar. Liquidez média diária também, né? Nos últimos 12 meses ela vem aumentando essa liquidez, 40% superior à média dos últimos 12 meses, então cada vez tem mais fluxo, isso mostra que cada vez mais investidores também estão interessados em relação ao fundo, né? Então isso também passa uma segurança, e os tipos de investidores aqui a gente também consegue acompanhar, então tem uma série bem grande de informações aqui para acompanhar. Então, por exemplo, investidor original, né, que é aquele com posição anterior à primeira oferta, então em torno de 100% e já 60%, desculpa, e aí 35% já pessoas físicas, investidores aí comuns como nós aí investindo aí nesse fundo, e 4,4% institucionais. Quando a gente vai para os locatários, a gente pode ver que tem uma diversificação entre locatários que vai aí desde Via Varejo, Açaí, Bemol, Comercial Esperança, Renner, Ibratec, Ativa Logística e outros. O que a gente tem que cuidar aqui, quando a gente olha aqui, né, de início a gente já vê um percentual grande em um único locatário, 40% em Via Varejo, né, então isso pode ser sim um ponto de atenção. Regiões, a maior parte sudeste, 80% dos imóveis aí, né,
Então, concentrado onde também tem uma concentração, uma densidade demográfica maior, né? Típico, contratos 80% típico, né? Então mais de acordo aí com a parte de legislação. Então acaba tendo aí várias informações. Quando a gente vai para a composição da carteira do fundo, né? 94% imóvel, e aí tem uma parte aí em renda fixa, 4,2% e 1,7% em outros fundos. Então basicamente aí os imóveis de logística. E a receita contratada com a indexadora, maior parte, quase 90% IPCA, né, em relação à inflação, e 10,8% o IGPM. Então isso a gente também consegue ver como é que são os indicadores aí do fundo. Em relação à alavancagem, quando a gente vai ver aqui, né, 5,9% está em relação ao saldo de imóveis, então é uma alavancagem baixa do fundo, então isso faz com que ele não corra tantos riscos, né? Um fundo muito alavancado, isso é prejudicial aí no longo prazo também. Vacância, como a gente viu antes lá, ela está zerada e ela vem dessa forma há bastante tempo. Então isso mostra a qualidade de gestão e a qualidade dos imóveis também, né? Porque tem sempre essa demanda aí por locar esses imóveis. Então isso também acaba sendo um ponto positivo. Vencimento dos contratos, a gente gosta aí de contratos longos, isso dá uma previsibilidade na nossa receita, então isso é importante. A gente vai ver aqui acima de 2027, né? Então aí a maioria acima de 4 anos, isso traz uma segurança, a gente pode acompanhar por um determinado período e ficar olhando como é que são esses contratos, como é que é aí a revisão deles, o que está acontecendo, se esses contratos estão se mantendo ou não. Então, para quem for investir no fundo, vai acabar acompanhando isso ao longo dos anos para ver se o fundo ele se mantém aí com os mesmos rendimentos. Período de reajustes, né, tanto do IPCA quanto do IGPM, a gente pode ver que tem uma concentração maior em setembro, a partir do IPCA, 32% dos reajustes aí em setembro. Aqui ele fala algumas questões gerais de cada ativo, então a gente pode ver que tem 1, 2, 3, 4, 5 ativos ao total, né? Uma área aí de 456.800 metros quadrados, então uma área grande aí, com a inauguração aí desses imóveis também 2012, 2016, 2012, 2016, né? Então também não são tão antigos, digamos assim, né? Então questões de manutenção isso acaba ajudando. E depois aqui para quem quiser consegue olhar aí cada ativo, ter algumas informações lá no site também vai ter mais detalhes, mas aqui a gente consegue analisar, né, questão de vacância, raio, 30 quilômetros, então próximo da capital, São Paulo no caso, né, principais locatários. Então num ativo tem mais de um locatário, Açaí e Lojas Renner, por exemplo, tipo de contrato. Já um outro aqui, né, também já em São José dos Pinhais, no Paraná, raio aí de 17 quilômetros, locatário aqui havia, então só um locatário aqui também, né, que a gente viu que tinha maior locatário era a Via Varejo, então, né, então a gente pode ver aqui que são 2 imóveis aí que ela tem, então a gente consegue acompanhar aqui bem os ativos, isso é interessante, né, ver a localização, como é que é, quem são os locatários, e a gente pode ver também que eles estão expandindo, né? Então o imóvel lá de Manaus, que é alocado pela Bemol, ele está expandindo, eles estão mostrando essa evolução, então mostra aí a evolução do fundo, né? Isso vai trazer mais retorno financeiro aí, né? Então já com um locatário definido, né? Então isso já é uma receita certa para o fundo também, tá? Então, pessoal, aqui a gente traz aí uma visão geral aí dos fundos imobiliários. A gente pode ver, tem vários pontos positivos aí em relação. O que a gente traz aqui é para mostrar o nosso raciocínio, é mostrar a metodologia de avaliação, então não é nenhum tipo de indicação. A gente consegue ver alguns pontos positivos, outros de atenção, percentual que daqui a um pouco tem um único locatário, né? Mas que daqui a um pouco isso não afeta muito, tudo depende dos contratos, a gente ia acompanhando. Então, de modo geral, acaba sendo um fundo interessante de se estudar, não tem carteira, tem outros fundos no setor de logística, acredito ser um setor bem interessante
pela evolução que a gente tem aí de e-commerce e outras coisas que cada vez mais a gente precisa de logística. Então fica aí uma sugestão aí para vocês estudarem. Não se esqueçam aí de comentar outros fundos que vocês queiram que a gente analise aqui. Se gostou do vídeo, curta também, compartilha com um amigo que precisa investir, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Tudo isso vai nos ajudar aí a alcançar mais pessoas, trazer mais conteúdo de qualidade, e nos sigam em todas as redes aí, @sejaumholder.